Aumento da violência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o mês de julho registrou aumento de quase 30% de homicídios intencionais na cidade de São Paulo. Para ter uma ideia, foram 3 assassinatos a mais no mês de julho desse ano, em comparação com o mês de julho de 2017. O presidente Temer assinou agora à noite decreto que autorizou o uso das Forças Armadas em Roraima. Adiado o julgamento no Supremo sobre a denúncia de racismo contra Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL. O que é lazer para você? A pergunta faz parte de um estudo da USP e as respostas foram as mais variadas. O seu lazer qual é? É ficar em casa curtindo a minha televisão. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Você sabe quem foram os vikings? No Todo Seu de hoje, nós vamos mergulhar na cultura desse povo e descobrir detalhes de sua história e tradição. No jantar, tem uma refeição típica escandinava. E para completar essa noite temática, a banda Armored Dawn traz para o nosso palco um metal bárbaro e cheio de barbárie. Under the pouring rain, I knew I'm free. I'm a fighter, climbing higher. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Vem que eu tô aqui te esperando. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com a cobertura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brás Nicodemo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é Major Olímpio, candidato ao Senado pelo PSL. Hora do Voto, próximo domingo, 11 da noite. Boa noite. Olá, boa noite. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal enviaram para a Justiça Eleitoral parte do inquérito que investiga o pagamento de propina da Odebrecht ao senador José Serra, do PSDB. A decisão foi unânime e o inquérito agora está com a Justiça Eleitoral Paulista. O caso é sobre o envolvimento do senador do PSDB, José Serra, em supostas fraudes na construção do Rodoanel. Os crimes em questão eram prática de corrupção passiva e ativa, fraude em licitação e contra a ordem tributária. A investigação teve início a partir de delações de executivos da Odebrecht que contaram que a empresa teria pago propina para campanhas do PSDB, a pedido de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa. A Procuradoria-Geral da República anexou documentos enviados por autoridades suíças que mostram repasses de 400 mil euros para uma conta na Europa que tinha como administradora Verônica Serra, filha do tucano. O dinheiro vinha de uma empresa citada pelos delatores. Serra já negou ter recebido qualquer vantagem indevida ou ter feito alguma manobra com o nome da filha. Na mesma decisão, o Supremo definiu também que José Serra não pode mais ser punido por fatos anteriores a 2010, porque os crimes já estariam prescritos. Como o caso se refere à época em que ele era governador de São Paulo e não em relação ao atual cargo de senador, o entendimento dos ministros foi de que o caso deve ser enviado para instâncias inferiores, por se tratar de fatos que não têm relação com o exercício do mandato parlamentar. As investigações no âmbito eleitoral podem acarretar penas mais brandas do que na esfera criminal.
Ontem, outro caso que envolvia o senador foi arquivado, o da suposta funcionária fantasma. A ministra Rosa Weber seguiu a recomendação da procuradora-geral Raquel Dodge, que entendeu que não há provas suficientes para continuar o processo contra José Serra. A suspeita era de que Margrethe Dutra Schmidt marcava o ponto eletrônico, mas não cumpriu o expediente no gabinete em Brasília. Ela é irmã da jornalista Miriam Dutra, com quem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teve um relacionamento. Em entrevista em 2016, Miriam afirmou que Fernando Henrique utilizou uma empresa para enviar dinheiro a ela no exterior como parte de um contrato fictício de trabalho. O caso chegou a ser investigado pela Polícia Federal, mas foi arquivado em março também por prescrição. O Ministério Público denunciou Fernando Haddad, do PT, por improbidade administrativa e pediu que o ex-prefeito de São Paulo seja condenado por enriquecimento ilícito. Na ação encaminhada à Justiça, o promotor Wilson Tafner afirma que a UTC Engenharia pagou com recursos ilícitos uma dívida da campanha do petista de 2012 e que Haddad tinha pleno domínio do que estava acontecendo. O ex-prefeito já é réu em uma ação sobre as mesmas doações, mas que tramita na Justiça Eleitoral. A nova acusação também é baseada em depoimentos do ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa, delator na Lava Jato, e do ex-diretor financeiro da empreiteira, Valmir Pinheiro. Eles relataram encontros que tiveram com Haddad já à frente da prefeitura e com o ex-secretário municipal de saúde, José de Felipe Júnior, que também está entre os acusados na ação. Eles reafirmaram o pagamento de uma dívida de R$ 2.600.000 que a campanha de Haddad tinha com duas gráficas. O dinheiro foi pago com a intermediação do doleiro Alberto Youssef a pedido do tesoureiro do PT na época, João Vacari Neto, os dois condenados na Lava Jato. Para o MP, Haddad recebeu vantagem patrimonial indevida, já que também era responsável pelas contas da campanha. E por isso a promotoria pede que o ex-prefeito seja condenado por enriquecimento ilícito de acordo com a lei de improbidade administrativa. A ação também pede à Justiça o bloqueio de bens no valor de R$ 15 milhões e a perda dos direitos políticos. Haddad é vice na chapa liderada por Lula na corrida pela presidência da República e deve assumir a candidatura caso o ex-presidente seja vetado pela Justiça Eleitoral. Na semana passada, o ex-prefeito também se tornou réu por improbidade administrativa sob acusação de irregularidades na construção de uma ciclovia aqui em São Paulo. Os processos e a nova denúncia não impedem que ele seja candidato. Haddad nega as irregularidades. Hoje, no Rio de Janeiro, afirmou que Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC, sempre foi um corrupto confesso. Afirmou que quando prefeito cancelou uma obra bilionária da UTC e da Odebrecht por irregularidades na construção do túnel Roberto Marinho. O que o Ministério Público tem na mão? A palavra de um bandido que mentiu 8 vezes para a Justiça e que teve os seus interesses contrariados aos 44 dias do meu governo? Em nota, a comissão da chapa Lula-Haddad atacou o Ministério Público, afirmando que a ação é falsa e fantasiosa. O PT diz que vai abrir representação contra o promotor no Conselho Nacional do MP. O ex-secretário de Saúde, José de Felipe Júnior, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, sempre negaram as acusações. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você já ouviu qual é a defesa do Fernando Haddad, candidato a vice, que pode ser candidato a presidente, porque evidentemente o Lula é inelegível, porque é condenado, 12 anos e 1 mês está preso. Ele disse que ele foi acusado por um bandido. Na verdade, ele foi delatado por um corrupto, confesso, que é o Ricardo Pessoa, presidente da construtora UTC. A delação premiada é uma forma que os americanos, os italianos, todos os países do mundo estão usando para combater o crime organizado, principalmente o crime de colarinho branco. Porque para entrar na quadrilha, você precisa ter informação de lá de dentro. Então, alguém que é acusado por um delator premiado pode argumentar que o outro é bandido, que é corrupto, confesso, que está fazendo isso para ser premiado com uma redução de pena. Tudo isso é verdade, você já viu isso, a Dilma dizendo isso, o resto do pessoal do PT também. Não é novidade o Fernando Haddad trazer esse argumento. Esse argumento é incompleto, porque, na verdade, ele falou uma meia-verdade, né? O Ricardo Pessoa é corrupto, confesso, está delatando para ganhar um prêmio. Mas isso não quer dizer que o fato dele ter sido delatado pelo Ricardo Pessoa o torne inocente.
Ele pode ser inocente, pode ser culpado. Vai depender das provas que vão aparecer no processo. Provas que o Ministério Público terá a obrigação de encontrar, porque na justiça brasileira, indúbio pro réu, na dúvida, a favor do acusado. Bem, eu volto quinta-feira que vem, direto ao assunto. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, mudou a versão sobre a compra de elogios à sua candidatura na internet. Ontem nós mostramos aqui que o caso foi denunciado pela jornalista Paula Holanda, influenciadora digital do Twitter. Em entrevista ao jornal O Globo, Wellington Dias, que é candidato à reeleição ao governo do Piauí, disse que a estratégia partiu de militantes sem autorização da direção do PT, mas não especificou quem seriam estas pessoas. Assim que a polêmica surgiu, o petista afirmou que a propaganda irregular havia sido organizada por uma moçada da direção nacional do partido. No entanto, o PT negou a contratação ou pagamento para a divulgação de elogios a candidatos da legenda no Twitter e afirma que investiga o caso. A denúncia ganhou destaque no fim de semana quando a jornalista Paula Holanda afirmou que foi convidada pela agência de marketing mineira Lajoy para promover candidatos da esquerda em troca de dinheiro. Mas após receber a terceira demanda, a influenciadora digital disse que percebeu que estava sendo pautada somente para escrever elogios a candidatos petistas. Então ela se recusou. A responsável pela agência Lajoy, Joyce Faletti, afirmou que a empresa existe há 8 anos e que a credibilidade foi conquistada com muito trabalho e responsabilidade. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, editada no final do ano passado, proibiu propaganda paga nas redes sociais na campanha de 2018. A multa para quem descumprir é de até R$30 mil. A Procuradoria Eleitoral do Piauí já analisa as informações sobre eventuais irregularidades envolvendo o pagamento de influenciadores. Este é o primeiro passo para a abertura de uma investigação formal. Os candidatos à presidência da República focaram o dia de campanha nas regiões Sul e Sudeste. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha no Rio de Janeiro. Ele esteve em São Gonçalo, na região metropolitana. O pedetista criticou a intervenção federal na segurança pública fluminense. Segundo ele, a ação é uma demagogia dos irresponsáveis de Brasília. Geraldo Alckmin cumpriu a agenda no Rio Grande do Sul. O tucano defendeu a aprovação da reforma da Previdência. Disse que a matéria deve ser aprovada pelo Congresso logo no início do novo governo. Alckmin também criticou a intervenção federal no Rio. Disse que a ação não é o caminho para resolver a violência. A candidata da Rede fez campanha em São Paulo. Na capital, Marina Silva participou de uma sabatina promovida pelo Estadão e pela faculdade FAAP. No evento, voltou a criticar o adversário Jair Bolsonaro. Disse que o problema da segurança pública não vai se resolver distribuindo armas para a população. Jair Bolsonaro, do PSL, passou o dia no Rio de Janeiro. O candidato visitou a SEASA. Em meio a apoiadores, criticou o STF. Disse que os ministros devem se dar o respeito e que, por ser parlamentar, ele é inviolável por qualquer opinião. A declaração foi dada no mesmo dia em que a corte começou a julgar se ele se torna réu por racismo. E fique atento para as datas dos debates eleitorais aqui da TV Gazeta, que serão feitos em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter. Os candidatos a presidente da República vão se enfrentar no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 6 horas da tarde. E os candidatos a governador do estado de São Paulo vão se enfrentar no dia 16 de setembro, também domingo, a partir das 18 horas. Você já pode mandar suas perguntas em vídeo no Twitter para os debates com a hashtag GazetaEstadãoJP. O Tribunal Superior Eleitoral negou agora à noite o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que as TVs tenham que cobrir atividades de sua campanha à presidência. A maioria dos ministros entendeu que, como Lula está preso, não há atos de campanha a serem acompanhados pela imprensa e que os veículos de comunicação têm liberdade para escolher o que deve ser noticiado nesse assunto, sem tratamento privilegiado. Os ministros do TSE também decidiram que não cabe ao candidato a vice-presidente, Fernando Haddad, ocupar o espaço que seria destinado a Lula.
Ministra Carmen Lúcia disse que a pauta do Supremo Tribunal Federal está fechada e que não vai ser alterada até o fim de seu mandato, em 13 de setembro. A afirmação é um recado para a defesa do ex-presidente Lula, que desde agosto tenta pôr em pauta ações que tratam da prisão após segunda instância para tirar Lula da cadeia. E hoje também o ministro Edson Fachin liberou para julgamento no plenário virtual do STF o recurso do ex-presidente Lula contra a decisão de abril que negou seu pedido de liberdade preventiva. O caso vai ser julgado entre 7 e 13 de setembro. No plenário virtual, os 11 ministros votam remotamente. Não há debate, porque a jurisprudência já foi definida. E agora o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo. O candidato do PT, Luiz Marinho, passou o dia gravando imagens para o horário eleitoral. Pela manhã, deu entrevista à TV Vanguarda, em São José dos Campos. O petista disse que é contra o acordo entre Embraer e Boeing para a criação de uma nova empresa e que teme pela perda de postos de trabalho para os americanos. João Dória, do PSDB, esteve na região metropolitana de São Paulo. O tucano visitou as cidades de Poá e Mogi das Cruzes. Em entrevista à TV Diário, defendeu a integração das guardas municipais com as polícias militar e civil. O candidato disse que a segurança pública será prioridade. Paulo Scaff, do MDB, participou de atos de campanha em Campinas, no interior do estado. O candidato também deu entrevista a TV locais. O MDBista disse que, se eleito, vai levar o modelo do SESI para escolas da rede pública. Questionado sobre a relação com o presidente Temer, afirmou que não é candidato de ninguém. O governador e candidato à reeleição, Márcio França, do PSB, teve agenda de campanha em Presidente Prudente, também no interior do estado. Na cidade, visitou o canteiro de obras e no município criticou a guerra fiscal entre os estados. Disse que várias empresas saíram de São Paulo injustamente. Foi suspensa a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que começou a julgar hoje o recebimento da denúncia contra o deputado federal e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República por crime de racismo. Logo no início da sessão, o relator da denúncia, ministro Marco Aurélio, afirmou que não houve discriminação e, por isso, ele rejeitou a denúncia. Na sequência, o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber votaram a favor de tornar Bolsonaro réu. O ministro Luiz Fux também foi contrário à denúncia. Quando o placar estava em 2-2, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. A Procuradoria-Geral da República acusou o deputado federal licenciado e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, de usar expressões discriminatórias numa palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 2017. Segundo a denúncia, Bolsonaro fez um discurso de ódio, culpando os índios pela não construção de 13 hidrelétricas em Roraima e fez críticas à demarcação de terras. Ele também teria feito declarações desrespeitosas a comunidades quilombolas. Para a PGR, a denúncia é adequada e Bolsonaro deve se tornar réu no Supremo. Agora, o julgamento deve ser retomado na próxima sessão, na terça-feira da semana que vem. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB, teve 2 pedidos de liberdade negados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo. A defesa de Cunha alega que ele vem sofrendo constrangimento ilegal por causa da errônea manutenção da prisão preventiva. Mas em análise preliminar, Fachin disse que não via nenhuma ilegalidade ou constrangimento contra Eduardo Cunha. O ex-deputado está preso desde 2016. E agora à noite, o presidente Michel Temer assinou um decreto que autorizou o uso das Forças Armadas em Roraima para reforçar a segurança no estado. O decreto tem validade de 2 semanas e pode ser prorrogado. Também hoje, 187 refugiados venezuelanos que cruzaram a fronteira em busca de melhores condições de vida foram levados de Roraima para os estados do Amazonas, Paraíba e São Paulo. Um avião da FAB saiu do Aeroporto Internacional de Boa Vista com os 187 venezuelanos às 11 da manhã. Eles vão ficar em abrigos por no máximo 3 meses. Já somam mais de 1.000 o número de pessoas que passaram pelo processo de interiorização.
O mês de julho registrou aumento de quase 30% nos homicídios intencionais na cidade de São Paulo, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Esse levantamento mostra também que as estatísticas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, caíram 34% no mesmo período. Os dados oficiais sobre a criminalidade foram divulgados no final da tarde pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e referem-se ao mês de julho deste ano. Principal destaque, os assassinatos na capital paulista, alta de quase 30% em relação aos homicídios dolosos, quando há a intenção de matar. Em julho de 2017 foram 44 casos. Este ano, no mês de julho, 57. 13 assassinatos a mais comparativamente. Furtos também registraram alta. Em 2017, quase 15.500 registros e esse ano mais de 16 mil no mês de julho. Ampliando os dados para todo o estado, foram 32 latrocínios, que é o roubo seguido de morte, no ano passado, e aí a queda para esse ano, 21 casos. E roubo em geral, 3.700 roubos a menos em todo o estado no mês de julho deste ano. Sobre estupro, tem diminuído mês a mês. No mês de julho, 250 casos e de janeiro até agora, cerca de 2.000 casos. Sabrina Pires, especial para o Jornal da Gazeta, edição das 10. Obrigado, Sabrina. E uma polêmica que envolve ambientalistas e agricultores. Após proibir a caça de javalis no estado de São Paulo, o governador Márcio França voltou atrás e liberou o abate, mas desde que seja autorizado e supervisionado por técnicos do governo. Os produtores rurais reclamaram. As imagens mostram o estrago causado por um bando de javalis numa lavoura de mandioca em Pederneiras, no interior de São Paulo. Essa espécie de porco selvagem foi trazida da Europa nos anos de 1990 para o mercado de carnes exóticas. O negócio não deu certo e muitos animais foram soltos na natureza. Em 2013, o IBAMA autorizou a caça como forma de tentar controlar a proliferação da espécie, que se multiplicou aos milhares. Uma exceção à lei federal que proíbe a caça no Brasil. Em junho, para atender o pleito de ambientalistas, o governador de São Paulo, Márcio França, sancionou uma lei que determinava que só o Estado poderia abater o animal. O argumento era o de evitar a crueldade da caça e a prática esportiva indiscriminada. A medida desagradou o agronegócio, que alega prejuízos nas plantações. Pressionado, o governo acabou recuando. Numa nova resolução, autoriza a caça, desde que com a supervisão do Estado. O produtor afetado precisa informar sobre a presença do animal, o prejuízo estimado e quem fará o abate. Essa pessoa precisa ser credenciada pelo IBAMA. Depois, a Secretaria de Agricultura tem 30 dias de prazo para analisar e fornecer a autorização. Boris é um dos mais de 100 mil caçadores do estado que, a partir de 2013, conseguiram a licença para abater javalis. Ele caça por hobby e critica a nova regra. Isso é mortal para o agricultor, é mortal. Em 30 dias o javali já fez o estrago que ele tinha que fazer. Não tem mais o que fazer. Ele entra na plantação de milho, mandioca, que é o principal alimento dele, amendoim. Numa noite, uma roça, vamos dizer assim, de 100 alqueires, é uma roça grande. Em 2 noites ele acaba. Já este biólogo acredita que a lei paulista foi um avanço, mas defende que a caça não é eficaz para diminuir a população de javalis, que só seria controlada por meio biológico e pela castração. A gente pode fazer, por exemplo, o isolamento dessas populações de maneira mecânica, a gente pode ir atrás de desenvolver conhecimento para a esterilização e a gente pode fazer a coleta desses animais de maneira controlada. Isso ainda vai dar pano para a manga. Bem, vamos agora com um destaque internacional. Um homem suspeito de ter agredido uma mulher em uma rua de Paris em julho foi detido na noite de ontem. A vítima havia divulgado o vídeo da agressão que viralizou pelas redes sociais. Segundo a jovem, o rapaz jogou um cinzeiro nela e a agrediu na cara no meio da rua à luz do dia diante de dezenas de testemunhas. A publicação foi compartilhada junto do vídeo, registrado por uma câmera de vigilância. As imagens viralizaram e Marie foi entrevistada por vários jornais franceses e da imprensa internacional.
No início deste mês, o parlamento francês aprovou uma lei para punir com mais rigor a violência contra as mulheres, instaurando o crime de ultraje sexista por assédio nas ruas, passível de pesada multa. Voltando aqui para o Brasil, para São Paulo, como o sol voltou a predominar na capital, as temperaturas subiram consideravelmente em relação aos últimos dias. Agora, aqui na Paulista, já caiu um pouco, lógico, faz 16 graus. E olha, tudo indica que vai continuar quente. Como fica o dia amanhã, Mariana? A quarta-feira vai ser de muito sol e as temperaturas vão disparar nesses próximos dias. Nessa madrugada, teremos mínima de 12 e máxima amanhã à tarde já de 26 graus por aqui. Na quinta, faz até 28 e para fechar a semana, 29 graus na sexta-feira, com muito sol, céu azul e nenhuma gota de chuva. O que é lazer para você? Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo e pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou os hábitos dos brasileiros sobre esse assunto. O que você faz no momento de lazer? Eu treino judô, cara. O que gostaria de fazer? Ir pra praia, passear, viajar. Não faz isso por quê? Por falta de dinheiro, principalmente. Estas 3 perguntas foram feitas a 2.400 pessoas de todo o país. E as respostas serviram de base para um estudo que apontou quais são os hábitos e como os brasileiros entendem o lazer. Tem sido muito associada a essa ideia de consumo. E se você pensar o lazer só como consumo, uma grande parte da população brasileira está fora da possibilidade do consumo exacerbado, por exemplo. Então, a gente tem que pensar também nas políticas com atividades gratuitas, com outras possibilidades que não estejam só vinculadas a um mercado de lazer e entretenimento. De acordo com a pesquisa, a maioria da população associa o lazer com o divertimento. 1/5 dos entrevistados relaciona esses momentos com o descanso e uma pequena parte considera lazer as atividades físicas e esportivas. A pesquisa mostra também que homens e mulheres têm costumes diferentes, enquanto nos finais de semana mais de 70% delas preferem os encontros sociais, 64% deles escolhem praticar esportes. Qualquer atividade física, geralmente correr, mas pedalo também, mas eu correr. E na região sudeste, onde o poder aquisitivo é maior, para 12,5% dos entrevistados, viajar é sinônimo de lazer. Seja viagem de fim de semana, seja viagem internacional, seja viagem nacional, viagem de estudo, mas realmente o nosso perfil de clientes realmente é viagem. Em grandes centros como São Paulo, alguns fatores interferem no lazer das pessoas. O excesso de trabalho, o tempo gasto no trânsito ou no transporte público e a falta de locais adequados são os que mais atrapalham. Aí a melhor opção de lazer pode ser o ócio. De acordo com a pesquisa, mais de 36% dos entrevistados consideram o descanso como a melhor opção de lazer durante as férias. Seu lazer qual é? É ficar em casa curtindo a minha televisão. Na Áustria, o zoológico da capital Viena descobriu um talento inédito de um de seus moradores. A panda Yang Yang é a mais nova artista do pedaço. A ursa, estimulada pelos veterinários, aprendeu a usar um pincel improvisado de bambu e faz pinturas abstratas. Yang Yang já produziu mais de 100 obras que estão sendo vendidas na internet por 490 €, o equivalente a quase R$ 2.500. O dinheiro arrecadado vai ser usado para produzir um livro sobre os pandas do zoológico austríaco. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com o Major Olímpio, candidato ao Senado pelo PSL. Assista agora. Todo Seu.